No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra então que nós vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 6, nos versos de 1 a 12. Diz o texto: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido do seu caminho sobre a terra. Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 12. Queridos irmãos, nessa tarde nós trazemos esse texto do Gênesis capítulo 6, versos de 1 a 12, um texto muito forte, e algumas características daquele tempo que são as mesmas características do nosso tempo. É interessante que Deus criou o povo, criou o seu povo, mas é impressionante o que o texto chega a dizer a essa altura, que Deus se arrependeu. Nós vamos tentar, juntamente com textos e estudo, entender o que significou esse arrepender-se. Mas a palavra está dizendo que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus. O que seriam os filhos de Deus? Esses filhos de Deus eram os descendentes da linhagem
de Sete, o piedoso Sete. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens. Estas filhas dos homens eram as mulheres da família de Caim, o ímpio Caim, a família ímpia de Caim. Existe uma teoria no meio dos estudiosos que os filhos de Deus eram anjos que haviam sido lançados fora do céu. Porém, este ensino não subsiste diante das palavras de Jesus, que diz que os anjos não se casam. Então, essa união entre os filhos de Sete e as filhas de Caim, os justos e os ímpios, levou à maldade que está no versículo 5. Os justos passaram a ter uma vivência iníqua, sem a vontade de Deus. Como resultado, a terra então se corrompe. A terra então se enche de violência. Devido a esta união mista, tão condenada pela Sagrada Escritura. Nos dias de Noé, meu querido, o pecado abertamente se manifestava. Estava evidente no homem, era evidente no homem o pecado, se manifestava abertamente na vida do homem, na vida do ser humano. E se manifestava de tantas formas, mas principalmente de duas. A concupiscência carnal, como está no versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Porque esta era a qualificação que eles procuraram nelas. Formosas, sensuais, atraentes. Deixaram os preceitos de Deus, as evidências da bênção de Deus, para buscar as evidências físicas, o estereótipo. Essas foram as qualidades que os filhos de Deus foram buscar nas filhas dos homens. E se corromperam. E se corromperam também, principalmente pela violência, como o versículo 11 e o versículo 12 diz. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. O resultado da união mista, o resultado de buscar a sensualidade, os prazeres da carne, fizeram o homem separar-se de Deus e colher as consequências, que eram a imoralidade e a violência, as guerras, as mortes sobre a face da terra. O texto vai dizer que Deus se arrependeu. Querido, Deus já se revela nestes primeiros capítulos da Bíblia como um Deus pessoal para com o ser humano. E que é passível de sentir emoção, desagrado, que tem reação contra o pecado deliberado, que tem reação diante da rebelião da humanidade. Nesse texto, meu querido, a expressão arrependeu-se significa que, por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. A sua atitude de misericórdia e de longanimidade passou a atitude de juízo. Querido, nós aprendemos algumas coisas nisso tudo que a gente fez na introdução. Primeiro, eles deixaram de buscar as evidências da bênção de pessoas de Deus. Buscaram nas mulheres a sua formosura. Como está a nossa geração? O que nós estamos buscando? O que nós estamos colocando como evidência? O que os homens hoje buscam nas mulheres? O que as mulheres buscam apresentar aos homens? É mais ou menos isso. O raciocínio é esse, meu irmão. O que os homens buscam nas mulheres e o que as mulheres têm buscado nos homens.
E a gente começa a observar as músicas do nosso tempo, as roupas do nosso tempo, as gírias do nosso tempo, a sensualidade do nosso tempo, tanto no homem como na mulher. O que é que estamos provocando no outro? Foi isso que aconteceu com aquela geração. Eles buscaram o estereótipo, eles buscaram o que estava por fora. As formosuras das mulheres. E esqueceram de buscar qualificações de Deus nas mulheres e as mulheres nos homens também. Começou por aí. Depois, o texto está dizendo que aquela geração, que Deus se arrependeu daquela geração, porque aquela geração, ela esqueceu-se da vontade do Senhor. Aquela geração era uma geração rebelde. Ela era uma geração que pecava deliberadamente. Era uma geração que desagradava a Deus. Era uma geração que teve amizade com o pecado. Então o texto diz que Deus se arrependeu. Deus mudou a sua disposição para com as pessoas daquele tempo, por causa das suas atitudes. E é isso que nos causa, meu querido, uma sensação terrível, porque a nossa geração não está diferente daquela geração. E hoje, com muito mais eficiência no pecado, o pecado se tornou gostoso e atraente. O pecado se tornou uma armadilha que atrai as pessoas. Um vício que atrai as pessoas. O prazer está em alta. A imoralidade está em alta. Não há mais tabus para ser quebrado. O pecado comanda o nosso mundo. Toda forma de pecado, ela tem sido inserida na nossa sociedade. Ela tem entrado nas escolas. Ela tem entrado nas igrejas. Elas têm entrado dentro das famílias. Através de toda a força da mídia. Filmes, novelas, músicas, internet. Visualizações. Propagandas. Enfim, o pecado, ele está em alta no nosso tempo. E o pecado fez com que aquela geração criasse um sentimento de arrependimento em Deus de ter criado aquela geração. O arrependimento que fala aqui na Bíblia é consequência da atitude do homem daquele tempo. Deus os abandonou. Deus sentiu arrependimento de os ter criado. Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Deus mudou a sua atitude de misericórdia, de longanimidade. E passou uma atitude do quê? De juízo. A existência de Deus, meu querido, o seu caráter, os seus eternos propósitos traçados, eles permanecem imutáveis. Porém, Ele, Deus, pode alterar o seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta deste. Então esse texto que está dizendo aqui, ele serve perfeitamente para a nossa geração. Deus tem o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade para com o homem. Mas que dependendo da atitude desse ser humano, Deus pode alterar. Deus pode, como aconteceu com aquela geração, Deus pode mudar a sua disposição para com a nossa geração também. E ao invés de ser misericordioso, de ser aquele Deus bonzinho, aquele Deus que tudo pode, aquele Deus que só ama, aquele Deus que é longânimo, aquele Deus que é paciente, Ele pode mudar a sua disposição, essa disposição que é uma bênção, para uma disposição de juízo, como foi naquele tempo. Ele pode alterar o seu tratamento para com o homem.
E Deus altera, meu querido. Deus altera sim seus sentimentos, suas atitudes, os seus atos, as suas intenções, conforme as pessoas agem diante da sua vontade. Isso que é mais terrível. Enquanto essa verdade, esta corrupção tem acontecido no nosso mundo, dentro, fora de igreja, dentro das famílias, dentro das empresas, a corrupção, a imoralidade, a violência tem acontecido. Por outra parte, a igreja cresce na ignorância. Eu não quero generalizar, mas muitas denominações que estão no top, na moda, vamos dizer assim, atraindo multidões, muitas delas não conhecem o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Vivem no Neverland, na terra do nunca, atraindo pessoas pelas promessas de riqueza, atraindo as pessoas para o ensinamento errado da palavra do Senhor. Então isso é muito grave. Esta situação da igreja no mundo é muito grave. É uma situação desesperadora. A perca de visão, de meta, a perca de objetivo, a perca da própria autoridade da palavra nesses meios, tem feito com que as pessoas caminhem cegas, com os olhos vendados, seguindo comandos e obedecendo literalmente esses comandos, sem se questionar. É como se fosse uma lavagem cerebral, aonde uma multidão busca a cura, milagre e a prosperidade. E acreditam que a Bíblia só tem isso a oferecer. Pior, acreditam que a Bíblia foi feita para oferecer essas coisas. Acreditam que o sacrifício de Cristo só serve para essas coisas. E estão tremendamente equivocados. Esta geração não perde nem um pouquinho, não está avançada nem um pouquinho no que diz respeito à submissão à palavra de Deus, como aquela geração que Deus decidiu destruir. Esta revelação de Deus como um Deus que pode sentir, que pode pesar, que pode ter tristeza. Esta revelação deixa claro que Ele, Deus, em relação à sua criação, porque é dele, Ele faz o que Ele quer, age, esse Deus age pessoalmente, como no recesso de uma família. Claro, meu querido, Deus tem um amor imenso pelos seres humanos. Deus tem solicitude divina ante a essa penosa situação da raça humana. Mas Deus não tolera o pecado, nem o pecador. No meio desse texto, da narração desse texto, aparece um versículo, que é como se fosse uma porta no meio dessa desgraça toda que está acontecendo nessa geração. Nessa narrativa horrível, terrível, aparece um versículo que nos dá um alento, uma porta. Quando ele diz, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele vai falar da geração de Noé. Mas já no versículo 11 continua, a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Querido, não podemos fechar os olhos. A gente sempre está falando aqui. Essas megas denominações que trabalham em cima da ignorância do ser humano, é que as pessoas ignorantes à palavra de Deus aceitam qualquer coisa. E elas crescem porque elas oferecem o bem. Elas oferecem o alívio do sofrimento.
elas oferecem o alívio financeiro. Elas oferecem a cura. Mas elas não oferecem o que a Bíblia oferece, primordialmente, que é a porta estreita, que é um caminho difícil, que você, mesmo com enfermidade, mesmo na pobreza, meu irmão, mesmo na dor de tantas lutas da vida, você tem a segurança do céu quando você se submete ao senhorio de Jesus. Elas não falam sobre essas coisas, porque o dia que esses tais líderes dessas megas igrejas, e até de outras pequenininhas que seguem a mesma linha, que só fala isso, o dia que essas pessoas criarem o senso, o temor a Deus, porque eu não posso entender que uma pessoa que até faz curso de teologia, que até tem conhecimento assim grande, conhecimento didático da palavra, que fiquem neste polo, que fiquem ancorados nesta prosperidade, nesta religião que cura, nesta religião que se tornou uma religião de macumba gospel, aonde você abençoa o copo d'água, aonde você abençoa o óleo, aonde você vai lá em Jerusalém orar pelos pães, pelos peixes, e traz a água do monte e distribui para as pessoas a rosa de Saron, que você... Esta semana eu ouvi algo assim que assusta. Um determinado segmento vai distribuir numa campanha a rosa de Saron. Essa rosa de Saron que simboliza ser forte, ser resistente às dificuldades, ela vai ser distribuída para as pessoas. E as pessoas vão levar essa rosa e colocar no lugar mais alto da casa. E todo o mal que existe nas pessoas na casa vai ser absorvido por aquela rosa. Gente, isso aí é heresia. É como se eu pegasse uma água, pedisse para um sacerdote abençoar, e eu pegasse essa água e começasse a aspergir na minha casa, achando que aquela água vai libertar a minha casa, vai libertar meus filhos do mal. Heresias. O que liberta é Jesus Cristo. E Ele vem pela palavra, pelo ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra, a fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o único que pode libertar cada um de nós de qualquer coisa. Então, queridos, no meio dessa desgraça toda desse texto, aonde aquela geração se corrompeu, nós encontramos o versículo 8, então, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Noé era um homem que andava com Deus. O versículo 9 vai dizer, na parte C do versículo, Noé andava com Deus. Então, é perca de tempo para mim e para qualquer um que se coloque para veicular a palavra de Deus, seja aqui nessa emissora, seja em algum púlpito, ficar falando da denominação, ficar falando do que você faz, dos tantos sacrifícios de obra de evangelismo que você faz, que você é uma pessoa boa, que você renunciou, que você não tem isso ou que você tem aquilo. É perca de tempo, porque o evangelho é para anunciar Jesus. Jesus que liberta. O único que pode. E ele não está preso em nenhum lugar. Ele não está preso em nenhuma igreja, em nenhum sacrário. Jesus não está ali. Não está preso em um pedaço de pão, num copo de suco de uva, que são simbologias do nosso tempo, representações. Jesus, segundo a Bíblia, nem está na terra. Jesus está no céu. Segundo a Bíblia, quem está na terra é o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi para o céu e mandou o Paráclito. Ele voltaria. Como ele pode estar se ele vai voltar? Então é o estudo da palavra de Deus que vai esclarecendo e dando a nós suporte para a nossa fé. Eu sei que hoje em dia é muito complexo e muito complicado, porque há quantas linhas teológicas sendo desenvolvidas por aí. Há quantos raciocínios lógicos e até ilógicos que são colocados nos púlpitos e nas pregações e rádios por homens, grandes homens e homens até conhecidos do mundo inteiro.
Fato é, meus irmãos, é que a população vive ignorante ao conhecimento da palavra. É muito raso. Não causa impacto. E as pessoas vão aonde elas ouvem que está tendo resultado. Como se a fé em Cristo fosse um resultado material. Fosse um resultado para agradar nossa carne. E não é. A fé em Cristo traz um resultado de certeza de salvação, mesmo em meio a sofrimento e lutas contra as nossas fraquezas. O pecado, meu irmão, ele está atuando. Então, o porquê desta palavra? Chocante. Esta palavra está dizendo para nós que aquela geração que buscava no outro a realização de si, fez com que Deus mudasse a sua atitude de longanimidade, de bondade, de misericórdia, de amor para com elas. Deus mudou esse sentimento, essa atitude, para uma atitude de juízo. Agora haverá o juízo. Meus irmãos, enquanto no versículo 8 fala-se que Noé achou graças diante de Deus porque ele andava com Deus. Enquanto esse versículo 8 dá um refrigério para aquela geração e dá uma seta, abre uma porta dizendo para as pessoas, esta geração também nossa, ela está corrompida. E a única maneira da gente conseguir sair desse ciclo vicioso de morte é através de Cristo. A porta que se abriu. Quando Jesus diz no Evangelho, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, encontrará pastagem. É como se fosse o versículo 8 para a nossa geração dizer, encontramos graça em Jesus Cristo. No meio dessa geração que caminha para a destruição. Porque o salário do pecado é a morte. Você poderia perguntar, então nós estamos fritos, estamos perdidos. Sim, estamos. Com exceção de que existe uma porta e que esta porta está aberta. E ela se chama Jesus Cristo. É o único jeito de não caminhar para esse ciclo de morte que o mundo tem caminhado. É entrar pela porta chamada Jesus Cristo. O Filho de Deus, que virá para buscar os seus. Eis aí, o simples da palavra de Deus. E nós? Até quando, meus irmãos? Vamos ficar discutindo pela placa da igreja, das denominações? Até quando vamos ficar infiltrados em alguns segmentos que se dizem cristãos, já de igrejas tradicionais, praticando idolatria? Até quando? Até quando vamos defender que existe no céu uma mãe que está intercedendo por nós? Até quando nós vamos pegar a Bíblia e deixar de lado para ensinar esse tipo de doutrina? Está errado. Até quando nós vamos dizer que o batizado no Espírito Santo, a evidência é ele orar em línguas? Não. Até quando nós vamos ficar afirmando e reafirmando essas coisas? Mas a palavra de Deus, ela não muda. E o que ela evidencia, todo o texto, desde o Antigo e também o Novo Testamento. Qual é? De tudo que acontece nesses livros históricos, proféticos, de ensinamentos, qual é o objetivo dos textos da Sagrada Escritura? Anunciar o Cristo que veio, que morreu por nós, que foi ascenso ao céu, que mandou o Espírito Santo, que está preparando o povo até a segunda volta de Cristo. Esta é a mensagem de todos os profetas e das leis. As leis para dizer que você é impotente para entrar no céu pelos seus esforços. Os profetas para anunciar que haverá então uma porta. O cumprimento então dessa porta que é Jesus Cristo, ela vem. E o Antigo e o Novo Testamento são livros, são testemunhos de pessoas que caminharam com Cristo
e que deram seguimento nos seus ensinamentos. E esses ensinamentos chegaram até nós, apesar de que muitos se corromperam. Mas o texto não. Muitos interpretaram de qualquer forma, fundaram megas igrejas, pequenas igrejas, pequenos pensamentos, teologias. Fundaram um monte de coisas, instituições bíblicas e tudo mais. E tantas linhas teológicas que são ensinadas no mundo inteiro. Mas o texto não se corrompeu. O texto está anunciando para nós que Jesus Cristo, que os profetas anunciaram, que as leis que foram colocadas nos mostraram que era necessário alguém que pudesse ser a porta, porque pelas leis nós não conseguiríamos. O cumprimento então das profecias, o Jesus, Filho de Deus, a sua morte, a sua ressurreição e a sua subida ao céu para retornar depois pela segunda vez. É isto. E a geração perdida que está aí, que é a mesma. É a mesma, porque o pecado ele jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O pecado opera. Sempre operou. E o único jeito, a única saída, quer você que está ouvindo, aceite ou não. A saída não é Maria, não é Pedro, não é bispo Edir Macedo, não é bispo João, não é o bispo, nem o padre, nem o pastor da sua igreja, nem o reverendo, nem o monge, nem o santo, São Francisco, não. Não são saídas. A única saída é Cristo. É isso que o texto deixa muito claro. Eu sou a porta, disse Jesus. Então, caso contrário, meu irmão, toda obra, toda a aparente bondade que nós temos, porque não somos bons, é o Espírito Santo que nos torna bons, tudo que fizemos e que incentivamos outras pessoas a fazerem, se não entendermos que Jesus Cristo é o único que pode, tudo cai por terra. Fica aí esse texto para a gente meditar. Não precisa muito, meu irmão. O que precisa é a gente dar passos concretos e dizer: Senhor, eu não consigo. Somente a sua graça me basta. Somente a sua graça pode. Somente a sua graça tem o poder, meu Deus. Somente a sua graça, Senhor. E é isso que nós queremos, meus queridos. Nesta tarde dizer para você: só a graça de Jesus. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Porque é o único jeito. Que Deus abençoe. Que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Amém.